amigos, meu nome é Marcos Lima. Eu lamento ter ficado fora por tanto tempo, mas enfim eu estou de volta. Enfim terminei o meu ciclo de 3 anos, 3 meses e 3 dias de intensa meditação. Foi realmente um tempo longo. Droga, programei o relógio errado. Só fiquei 5 minutos. Pessoal, brincadeiras à parte, hoje estou aqui para falar sobre um tema muito importante para as artes marciais. O treino de meditação. Meditação é uma das minhas atividades favoritas. Eu faço sempre que posso. Mas eu não diria que é apenas uma atividade. Na minha academia é uma obrigação. Todos os treinos que eu dou, todas as aulas que nós temos, tudo sempre tem meditação. Seja no começo da aula ou no final da aula, seja até nas duas ocasiões, no começo e no final, eu sempre dou treino de meditação. Sempre. Eu considero isso um treinamento marcial extremamente importante. Por que ele é importante? Por que nós não podemos ignorar esse tipo de treinamento? As pessoas não fazem ideia do quanto isso é importante. Vocês veem que a maioria dessas artes marciais mais moderninhas, mais atuais, elas desprezam o treino de meditação. E elas não fazem ideia do quanto isso é importante. Não pode ser desprezado nem ignorado. Bom, meu treino de meditação começou quando eu treinava na minha escola de Kung Fu do estilo Tio-Li-Fa. Existiam 2 tipos de meditação. Essa, que ficamos assim, ou então a que ficávamos na posição Sepeima, que é a posição do cavalo, Ficávamos assim, ou assim, com a fechada em algumas ocasiões. Mas ficávamos na posição do cavalo assim. Quando a gente ficava nessa posição, chegava o meu Sifu com o bastão na mão e golpeava as minhas costas. Pá! Pá! Não só as minhas, mas de todo mundo. Pá! Pá! Eu lá, sentindo aquela dor toda terrível. Só que quando ele golpeava as costas dos graduados, dos mais avançados na época, eles ficavam assim, ó. Tom, tom, tom. Calmos e tranquilos. E eu lá sentindo aquela dor. Aí cheguei lá, Sifu, o que está acontecendo? Por que aqueles manés lá não sentem nada e eu fico sentindo essa dor toda? Como é que eu faço para não sentir mais dor que nem eles? E ele falou para mim, Marcolino, o treino de cavalo, o treino da posição Sepeima, ele é mais um treino de meditação do que de resistência. Você então ainda não aprendeu a meditar. Ele veio, como é que eu medito, mestre? Eu quero meditar, para não ficar sentindo essas coisas todas. Eu não quero mais sentir dor. Ele falou, você só vai parar de sentir dor quando você parar de julgar. Sei, Não entendi bulhufas na hora, Mas ele falou, me diz uma coisa, a dor é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu falei, uma coisa ruim, claro. Mas quem falou para você que a dor é uma coisa ruim? Não há nenhum livro ou lei na natureza que especifique que a dor é uma coisa ruim. Quem falou para você que a dor é uma coisa ruim foram seus pais. Quando você é criança e faz aquela bagunça, seus pais pegam um chinelo e falam, se você não parar com isso eu vou te bater, vai doer, você não quer sentir isso. Quer dizer, a criança acaba crescendo com aquela ideia de que a dor é uma coisa ruim. Aí você vê a maioria das pessoas hoje aí fora se afastando da dor e só querendo o prazer, quando é impossível se livrar da dor. Não tem como. Então, para você sentir dor, você tem que parar de julgar. Quando você estiver lá na posição, com a perna doendo, as costas doendo, e eu te dando os golpes, você não pode pensar. É um estado de não mente, não pense. Ou seja, a dor não é uma coisa boa, a dor não é uma coisa ruim. A dor é a dor. Quando você estiver lá, não pense. Só sinta. Sinta, mas sem julgar. Quando eu comecei a trabalhar isso daí, eu entendi. Pronto, acabou-se a dor. Foi o meu primeiro aprendizado com a meditação. O primeiro deles. A ideia de não julgar. Tanto que vocês veem, até mesmo em alguns lutadores de MMA, que você vê,
Eles estão lá na luta, leva a porrada, bluf, 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 e eles continuam assim. Eles são jogados no chão, aí mói a cara deles lá, tum, 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 acaba o round, tim, tim, continuam assim, ó. Aí estão lá, passa o remédio, passa o pano, o treinador grita com ele lá, e ele tá assim. Volta o round, tim, tim, aí vai lá, toma outra, puf, toma aquela porrada. Continua assim. Entende? É diferente dessas pessoas normais aí que quando faz um corte no dedo, ai que dor, meu mundo acabou. Não. Isso difere um artista marcial das pessoas comuns aí fora. A ideia da gente manter o controle, que a meditação ajuda muito nisso. E qual outro item que a meditação ajuda? Porque ele é extremamente importante nas artes marciais. Bom, primeira coisa, eu não vou falar assim para vocês, vocês devem meditar para poder alcançar a paz interior. Não, eu não vou ficar usando esse tipo de argumento. Você pode alcançar a paz interior? Claro que pode. E deve até. Mas como você alcança essa paz? É você ficar ali, ó, sentado? Não. Você tem que entender o que é meditar. Porque várias escolas de yoga, de budismo, ou seja lá o que for, vão ensinar a vocês técnicas de meditação. Mas muitas delas vão ficar só no beabá, só no básico. A meditação correta é você deixar a perna aqui. É você deixar o seu dedo anelar com o polegar. Ou fica assim, ou fica assim, ou fica... Isso aqui são tudo formalidades religiosas. A gente não vai entrar no campo religioso porque isso é o particular de cada um. A meditação, tudo bem, você pode ficar na posição de lótus, pode ficar com a mão esquerda, se você for homem, mão esquerda por cima da direita, se for mulher, direita por cima da esquerda, como alguns ramos falam, assim na frente do tantien, postura reta, mas pode ficar também com a perna cruzada, pode ficar com essa posição de mão, mas meditação mesmo, você pode chegar num parque, ó, e sentar ali, ó, senta ali no banco e fica de boa. Porque, como eu falei, isso aqui são formalidades, né? Mas a meditação mesmo é o trabalho de você ficar quieto. Senta no lugar e fica ali, ó, quieto. Ah, mas pera aí, Marcão. Se eu for para um parque e ficar ali quieto, ó, quase dormindo, chega o Noinha e fala, dá o celular e a carteira, playboy. Sabe? E aí, deu a Elza nas minhas coisas. Não. Quando você está meditando, você não está dormindo. Você não desliga o cérebro quando medita ou marca o tempo. Mas por que é importante? Por que o treino de meditação é importante? Porque eu vou contar para vocês duas historinhas. Duas, tá? A primeira é uma ficção. Uma história fictícia só para dar um exemplo para vocês. A segunda é um fato real que aconteceu aqui em São Paulo, tá? Bom, uma história fictícia. Imaginem vocês uma professora de autoescola. É uma professora idosa, já tem 30 anos de profissão. Ela já vai se aposentar. Ela dirige qualquer tipo de carro. Dirige com as mãos, com uma mão, dirige com os pés, dirige de ponta cabeça, dirige de costas assim. Ela dirige qualquer carro que você der na mão dela, qualquer circunstância ela vai dirigir, porque ela é uma profissional. Ela vai até se aposentar. Mas aí de repente aconteceu com ela aquela cena clichê de filme de terror. Um assassino corre atrás dela com uma faca. Ela, socorro, me ajuda, e sai correndo. O que ela vai fazer? Vai fugir com o carro. Ela pega a chave, derruba. Pega a chave, derruba. Aí vai lá, tenta enfiar na porta, não entra, entrou. Quando entrou no carro, ela tenta ligar o carro, o carro não pega. O carro não pega, o assassino vai lá e mata. Como é que uma pessoa que faz isso há 30 anos não conseguiu simplesmente ligar um carro? Vou contar agora a história real. Uma história que aconteceu mesmo aqui em São Paulo para vocês entenderem. Aqui em São Paulo, um professor de Karatê Kyokushin, hein? Terceiro Dan. Uma das artes mais violentas e eficazes que existe. Ele estava numa balada com a mina dele, né? Estava lá no baladão com a mina dele. De repente chega um bêbado enchendo o saco da mina dele. Um bêbado assim, ó.
E aí, gata? É a linguagem de bêbado, né? E aí o cara falou, ô meu amigo, desculpe, ela tá acompanhada. O bêbado não falou nada. Ele só olhou pra cara dele, ó, buf, enfiou uma porrada nele. Tof, acertou bem no nariz, o cara até que caiu no chão e aquele sangue saindo todo. Aí chegou o segurança, tiraram o bêbado, tiraram o karateka e tudo. Aí o karateka, esse sensei aí, foi na academia dele com o nariz desse tamanho, com o curativo, e ele falou: eu não quis bater nele porque o karatê é conter o espírito de agressão e tudo mais. Ele convenceu quem com isso daí? Ele perdeu um monte de alunos, se não quase todos eles. O karatê, as artes marciais, tem que conter o espírito de agressão? Claro que tem. Mas se é um caso comigo, se o bêbado fosse me socar, eu seguraria o braço dele e acertaria. Falava, ó, parou, hein? Ou a mesma coisa que eu segurasse o braço e deixasse ele imobilizado. Eu falava, ó, vamos parar. Aí pro segurança tirar. Agora ele levou uma porrada e cair assim, que nem fosse um leigo, meu. Pelo amor de Deus, né? Mas voltando ao assunto, por que eu citei essas duas histórias? Porque a meditação é para ter controle do seu estado emocional e dos seus sentidos. Você pode ter a graduação que for, a técnica que for, o conhecimento que for, a experiência que for. Se o seu estado emocional não tiver sob controle, a técnica não vai sair. Simples assim. Não vai sair. E se sair, o que é muito difícil, vai sair de uma forma errada. Tão errada que vai acontecer uma tragédia. Seja com você, ou com a pessoa que tentou te agredir, ou geralmente é com os dois, né? Por isso que vocês veem certas academias de alguns estilos marciais, que vocês sabem do que eu estou falando, se envolver em tanta confusão na rua. Serem alvos da imprensa marrom. Aí com briga, com encrenca, com confusão, que vai todo mundo para o hospital e tudo. Por quê? Porque eles desprezam esse tipo de treinamento. Um treinamento importantíssimo que é para manter o seu estado emocional, mental e espiritual sob controle. Desde os tempos imemoriais, os tempos antigos, os antigos mestres já sabiam dessa trava na psique humana. Eles já sabiam que se a gente não tivesse sob controle, a gente ia se ferrar. Não importa o quantos anos a gente ficou trancado no templo Shaolin, não adianta. Se o seu emocional não está sob controle, não funciona. Ok? Por essa razão eu preservo e mantenho esse tipo de treinamento na minha academia. Então, quando vocês quiserem meditar, não se apeguem tanto aos quesitos religiosos. Não, chega num parque lá, ó, senta ali, fica ali, ó. Fecha os olhos e não pense, como eu falei, só sinta e fica ali, ó, sentindo. Sinta o vento passar pela pele, sinta ou melhor, ouça, né, o canto dos pássaros e não julgue, não pense em nada, só sinta. Sinta a sua respiração, sinta como é que seu corpo ele faz um espasmo e depois volta. Quando você respira, para você se conhecer e você se entender. Como eu falei, meditação não é você desligar o cérebro. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu uso esse sino na minha academia. Eu mando os alunos ficarem na posição. E não vai ser aqueles meus 3 anos que eu falei, não. Não, 5 minutinhos. 2, 3, assim. E deixo eles lá. Quando está quase acabando o tempo, no começo eu falo isso, mas depois eles decoram, tá? Eu falo, quando vocês ouvirem o terceiro toque, abram os olhos bem devagar. E aí eu faço lá. Mas nunca a mesma tonalidade, eu vou mudando um pouquinho. Ó. Aí eu ponho mais forte, para ver se eles estão espertos. Quando eu dou o terceiro toque, eu quero ver eles assim, ó. Abrindo os olhos como se estivesse acordando de uma noite de sono tranquilo. Porque se eu pegar um cara fazendo isso aqui, ó, acordar, que beleza, não? Quer dizer, já peguei o cara ali que estava tenso, nervoso, não. Calmo, mas ao mesmo tempo esperto.
complicado, mas a gente vai trabalhando, ok? Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião a respeito. Façam treino de meditação, não o desprezem. Ele é muito importante para trabalhar o artista marcial, ok? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos.